Yo, Tomodachi! Dajibukai! Vamos aqui para mais um vídeo de notícias. Deu bastante view, parece que vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Então vamos trazer aqui. Aqui nós temos, como já está no título e na thumb, Espírito Santo, que é onde eu moro, tem a segunda maior estátua budista do mundo. Descubra a majestosa estátua de Buda de Ibiraçu, um marco de paz e espiritualidade que atrai milhares de visitantes. Ó, um amigo meu foi, desculpa o gado que eu... tem sinusite, enfim. Um amigo meu foi ver, pô, um dia eu vou lá, faço uns vídeos, foto e tal, e trago um vídeo bacana pra cá. E uma revelação impactante que ressoa pelo Brasil. E além, a estátua do Buda gigante, localizada em Ibiraçu, Espírito Santo, vem atraindo olhares de milhares por sua grandiosidade e significado espiritual. Inaugurado em 2021, essa obra-prima não só é uma celebração da fé budista, mas também uma maravilhosa arquitetônica que merece reconhecimento global. Realmente, é grande. Realmente, olha só, o tamanho do cara aqui, a estátua, pô, gigantesco. Por quê? Situado na entrada do monasteiro zen budista, o maior da América Latina, esta estátua levou mais de um ano para ser concluída, representando um marcante ponto de fé e tranquilidade. Com 35 metros de altura e construída com 350 toneladas de ferro, aço e concreto, a imagem impõe respeito e admiração por ser a segunda maior do mundo, ultrapassando até mesmo o icônico Cristo Redentor em tamanho. Caramba! Eu nunca fui no Cristo, mesmo eu tendo nascido do Rio, eu nunca fui no Cristo Redentor. Nunca ela foi construída. Enfim, vai ter muita coisa aqui. Vou deixar na descrição para caso vocês queiram ler como é que foi tudo. Porque nós temos outras matérias aqui, só para falar que nós temos a segunda maior estátua budista do mundo, aqui no Brasil. Pô, que legal. E uma outra matéria legal, isso aqui, ó, que visita a banheira se tornou uma atração turística em Tóquio. O projeto foi organizado por uma ONG, surgiu com a ideia de reformar o espaço público. Eu não vou passar isso aqui, porque isso aqui é do R7, né? Eu posso me lascar. Então, todas as matérias vão estar sempre aqui na descrição. Então, vocês conseguem entrar aqui e ver o videozinho aqui, ó. Um tour pelos banheiros tornou-se uma atração turística em Tóquio. As pessoas pagam quase 5.000 ienes, cerca de R$165, conforme a cotação atual, não descreveu a matéria, né? Para visitar 9 banheiros públicos construídos no distrito de Shibuya. Algumas das atrações foram projetadas por renomados arquitetos do país, sendo consideradas formatos inusitados. Pô, legal. Eu visitaria. Aqui, 4 províncias afetadas pelo terremoto oferecem consultas para estrangeiros. Aqui, província lá no Japão que foi afetada por terremotos que teve, né? Aí estrangeiros vão poder ter apoio. Bem legal isso, né? Porque tem vários estrangeiros morando lá. Aqui, ó. Os idiomas tem japonês, português, inglês, vietnamita, chinês, indonésio, tailandês e birmanês. Basicamente todas as legendas que tem nos meus vídeos, menos o indonésio. Vou ver se eu coloco também a partir de agora. Tá na província de Toyama, Centro Internacional de Toyama. Aqui tem, ó, todas as coisas aqui que podem ser. Isso aqui é rapidão, mostrando que, como tá tendo bastante estrangeiros morando lá e tal, né? Tem que ter, que nem todo mundo consegue. E às vezes pode conseguir falar um pouco do dia a dia, mas tem coisas mais específicas que pode não saber. Então é bem importante ter essa acessibilidade para todos conseguirem ter consultas e serem ajudados, que às vezes pode ter perdido o caso e essas coisas. Aqui, ó. Uma análise mostra que o tsunami atingiu a ilha japonesa de Yonaguni 15 minutos após o terremoto de Taiwan que teve semana passada, né? Quando teve, pegou no território aqui, ó. 15 minutos depois já chegou até lá, né? A equipe conta com a participação do professor Imamura Fumihiko, do Instituto Internacional de Pesquisa de Ciência e Design de Tohoku. Eles apontaram que o resultado demonstra que as ondas de tsunami foram geradas imediatamente após o terremoto e chegaram à ilha de Yonaguni em 15 minutos. A equipe também estima que o tsunami atingiu a ilha de Ishigaki em 30 minutos, a ilha de Miyako em 40 minutos e a cidade de Naha em 1 hora. Naha é a capital de Okinawa. Caramba.
Só porque aqui, ó, Taiwan bem perto de onde pega o Japão aqui. Então, acontecendo lá, acontece ali. Se acontecesse no Japão, podia vir o tsunami. Ir o tsunami pra Taiwan, né? Complicado. Olha isso aqui. Quem lembra aqui do Capitão Tsubasa? Eu vi quando passou na rede TV que tava passando, né, com os Super Campeões. Depois de 40 anos, a série vai terminar. Terminou, no caso. Caraca, velho. Depois de 40 anos fazendo. One Piece vai chegar nisso, né? Pelo jeito que tá. Talvez até mais, né? Quem sabe, né? Mas acabou, cara. Acabou. Caramba. Até vontade de ver como é que terminou. Quem sabe eu vejo. Aqui, ó. Parece que demorou para as cerejeiras chegarem, mas... elas vieram aqui, ó. O público está apreciando centenas de cerejeiras no pátio da sede da Casa da Moeda do Japão, em Osaka, metrópole da região oeste do país. Toda primavera, a Casa da Moeda japonesa abre ao público sua via arborizada. A tradição remonta a mais de 140 anos. Um trecho de 560 metros é ladeado por 340 cerejeiras de 141 variedades. Algumas das variedades de florescência precoce estão agora no seu auge. Você tem que fazer uma inscrição prévia para poder ir, mas tá lá. Pô, queria ver um Hanami, né? Vou olhar para as flores e tudo. Ó, as 10 séries mais assistidas da semana eu trouxe aqui porque Shogun tá aqui. Aqui a gente tem outras séries e tal, mas o Shogun tá em segundo lugar. Vocês estão vendo a série Shogun? Tá bem legal. Acabei de ver o episódio 8. Eu tô gravando esse vídeo aqui. Então eu achei bem legal. Aqui, ó. Será que vai ter segunda temporada? Então aqui, ó. O último episódio do primeiro ano do Shogun vai ao ar 23 de abril. Muitos fãs estão curiosos sobre a possibilidade de segunda temporada. Questionados pelo Comic Book sobre o assunto, de editoras Maria Gonzalez e Raika Miyake manifestam um desejo em produzir mais episódios. No entanto, alegam estar satisfeitos com tudo que já foi feito. Abre aspas aqui para ela. Eu definitivamente tenho muito orgulho do trabalho que fizemos. Tenho muita satisfação de ver o que a série se tornou. Quando terminamos a temporada, não houve nenhuma menção a um retorno ou planos para o futuro. E eu acho que é onde todos estamos. Eu não sei o que vai acontecer. Obviamente está fora do nosso controle. Nós seremos as últimas a saber, né? E a produção vê que está dando lucro e tal, essas coisas, vão pedir, né? Sempre isso. Outra notícia sobre outra coisa, que os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália buscam incluir o Japão no Pacto AUKUS para conter a China. Que coisa de geopolítica, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha anunciaram segunda-feira, né? Ontem, conversa sobre a inclusão de novos membros no seu Pacto de Segurança AUKUS, enquanto Washington pressiona pela participação do Japão como dissuasor contra a China, reportou o Financial Times. Coisas de geopolítica. E voltando pro Shogun, que eu devia ter arrumado as notícias do jeito correto, mas eu não arrumei, que é aonde foi filmada a série Shogun. Tá falando que não foi no Japão. Mas é bem feito. Tem, obviamente, coisa de CGI, mas aonde é? Os filmados do Shogun aconteceram no Canadá, mais especificamente na região de Vancouver, na costa do Pacífico. A escolha foi motivada por razões econômicas. Apesar da vontade inicial da equipe de filmar no Japão, a produção aconteceu em um período no qual um rigoroso protocolo de saúde limitava as viagens internacionais. Estava filmando na época do Covid? Ó. O lançamento da série, no entanto, permitiu a reconstrução de cenários importantes, tendo como peça principal o castelo de Osaka, de Yoshio Toranaga, né? Não tava lá, né? Seria a parte dele que tá lá em Osaka, né? Seria um desafio. Aqui, ó. A natureza que rodeia Vancouver e a província da Colômbia oferece algumas paisagens que compartilham semelhança com o Japão, então bem legal. O ator principal da série, né, Hiroki Sanada, até falou sobre o Canadá ser o lugar perfeito para filmar. Tem imagens aqui? Pera aí. Às vezes não carregou aqui. Bem, parece que não tem aqui imagens, mas enfim, tava bem bonito. Quem estiver assistindo a série, né? Essa é uma curiosidade muito louca, tá? Eu permito.
Oh, meu Deus, tem que tirar o adblock aqui. Eu nem uso adblock, mas o Opera GX já tem automaticamente. Tá falando que toda a população do Japão poderá ter o mesmo nome do ano de 2531. Daqui a mais de 500 anos. Coisas aleatórias aqui, né? O cenário seria resultado da atual legislação do Japão, que exige a escolha de apenas um sobrenome no momento do casamento. Ah, é. Porque não tem vários sobrenomes, é só um só no caso. Uma simulação feita no Centro de Pesquisa da Universidade de Tohoku aponta que todos os japoneses terão o mesmo nome. Tudo leva em conta os costumes do povo. Sobrenome Sato. Existe que tem que escolher apenas uma, né? Em 96% dos casos, o escolhido é o do marido. Quer dizer que se a lei não for alterada, todos os japoneses terão o mesmo sobrenome em pouco mais de 500 anos. Ainda é tempo pra caramba, né? Pode mudar a coisa, o Japão escolhe, não, pode ter mais de um sobrenome, ou troca, vai ficar escolhendo o da mulher agora, enfim. Né? Em 2023, Sato era o nome mais popular no Japão, compartilhado por 1,529% da população. Segundo os pesquisadores, a manutenção da atual taxa de crescimento tornaria este sobrenome de todos os japoneses em 2531. Pô, toda uma grande família, né? Bom, enfim, isso aqui eram as curiosidades. Se alguém quiser um spoilerzinho, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois. Eu estou aqui para falar sobre a mão inglesa. Tá até aqui, tá vendo? Aqui em cima do... Oh, meu Deus. Pra lá. Porque a mão inglesa o Japão usa. Então vai sair esse vídeo aí sobre isso. Não sei quando. Eu só tô gravando aqui um monte de coisa. Hoje eu já gravei um vídeo. Segundo vídeo que estou gravando hoje. Amanhã eu devo gravar mais um. Mas é isso aí, meus queridos amigos. Até a próxima. O que você achar da notícia, fala aí embaixo, né? Inscreve no canal e todas essas coisas aí. Até mais.